Nessa aula nós vamos mostrar para vocês os principais equipamentos e materiais que a gente utiliza aqui na confeitaria, começando pela batedeira industrial. A batedeira industrial, hoje a gente utiliza ela bastante, mas antes da gente usar ela, a gente usava essa pequenininha. Essa pequenininha dá para você fazer com ela, porém a gente tinha que dividir em 3, 4 receitas para fazer. Essa aqui a gente usa uma vez só e facilita o nosso processo. A gente utiliza essas forminhas de alumínio também para fazer a tortinha. Essa aqui dá para fazer todas as bases de tortinha. Tem essa também, que é o mesmo material que a gente utiliza para fazer o pastelzinho de Belém. Você encontra a maioria dos materiais você encontra nessas lojas para confeitaria. A gente utiliza esses canudos aqui para fazer o canole. Uma dica que eu quero dar para vocês é que todas as vezes que vocês lavarem, vocês precisam untar. Não necessariamente com manteiga, pode ser com óleo, mas precisa untar antes de usar, porque senão ela perde aderência e você não consegue tirar o canudo daqui. Outra coisa que a gente utiliza também é a vassourinha, né? Que facilita muito. Vassourinha a gente utiliza ela bastante. A gente trabalha muito com farinha para cima da massa, dá para retirar totalmente a farinha. Não precisa ficar passando a mão nada, só utilizou a vassourinha, já é muito prática. Você não precisa comprar uma específica. Essa você encontra em lojinhas de R$ 1,99. Você até encontra uma específica para a confeitaria, porém o valor é um pouco mais alto. Então, se você for utilizar essa daqui só para isso, tem a mesma função e é muito mais em conta. Tem a balança digital também que a gente utiliza para pesagem dos produtos. É muito mais prática e você também encontra nessas lojinhas de produtos para casa e ela tem um preço também super acessível. A gente utiliza esses saquinhos para congelados, para refrigerados e é muito ágil. Em atacado, em loja de doces, a coisa que vocês acham. Até supermercado também você encontra. Essa base também você usa bastante, né, Hugo? Na verdade é uma boleira, só que eu utilizo ela como se fosse uma bailarina. Então, se você não tem uma bailarina profissional, isso não te impede de montar os bolos, porque a gente também não tem uma bailarina e o Hugo utiliza essa daqui que tem a mesma função e ele consegue finalizar, montar todos os bolos aqui em cima. As nossas formas, a gente utiliza essas com fundo removível. Essa daqui faz bolo de 1 kg e 1,5 kg, né, Hugo? Faz bolo de 1 kg, 1,5 kg. E você encontra também nessas lojas de produtos para confeitaria. A gente utiliza o alho também, que dá para fazer as tortas. E também dá para fazer bolo. Bolo acima de 1,5 kg, 2 kg, você consegue assar aqui. Se você não tiver uma forma própria, isso também não impede, né? Você consegue assar aqui. A gente usa também esse rolo para abrir a massa. No início a gente usava um rolo de madeira, porém ele era um pouco mais frágil e ele era fixo. Esse tem um material de plástico mais duro, que a gente acha mais higiênico também na hora da limpeza, e o meio dele gira, então é muito mais fácil para você abrir a massa, ele desliza bem sobre a massa. E por ele ter esse material mais pesado, você não precisa pressionar tanto, então facilita mais aí o seu trabalho na hora de você abrir a sua massa, porque pelo seu peso ele já faz uma pressão sobre a massa que ajuda você a trabalhar melhor. Uma outra coisa que a gente usa muito aqui na confeitaria são as espátulas. Essa a gente utiliza para espatular o chantilly ou a cobertura do bolo e ela dá também para você usar como base de apoio para você tirar o seu bolo da boleira e colocar ele no prato. Então ela é muito boa. E essa daqui a gente usa para tirar o excesso de chantilly ou de cobertura do bolo. E serve também para finalizar. Se você for fazer uma finalização do bolo com chantilly liso, você consegue utilizar ela para esse trabalho também. As duas são muito fáceis de encontrar, você encontra ou em lojas de artigos para casa ou em lojas específicas para confeitaria. Outros materiais bem simples, porém muito importantes que nós usamos aqui na confeitaria são as tesouras e o pincel. Com a tesoura você consegue cortar o excesso de massa, nós vamos ensinar para você também como tirar o canole do canudo usando a tesoura, que é uma forma mais segura de você tirar e bem prático também. Com o pincel nós usamos para finalizar tortinhas de morango, finalizar canole. Nós optamos por esse pincel de silicone, por ser bem mais prático para trabalhar e mais higiênico também. Essa daqui é uma coisa simples, mas é uma dica muito boa que a gente tem para dar para vocês, que são essas facas de serra em tamanho grande.
que dá para você cortar massa, cortar bolo, então a gente utiliza muito. Mas se você não tiver, você também pode adaptar. Hoje, aqui na confeitaria, a gente tem essa mesa de inox, mas no começo o Hugo, para abrir as massas, ele utilizava a bancada da nossa pia, né, Hugo? Bancada da pia. Era bem curtinha, e aí a gente comprou essa mesa para facilitar. Então, tudo que a gente está ensinando para vocês aqui não te impossibilita de fazer se você não tiver todos esses materiais. Como a gente já disse, no começo a gente não tinha mesa, não tinha batedeira industrial e a gente conseguiu fazer, e a gente conseguiu trabalhar. Então isso é possível para você aí também. Então se você não tem uma mesa de inox, mas você tem uma bancada, a sua pia tem uma largura grande, dá para você trabalhar também. Isso não vai te impedir de conseguir fazer as receitas e trabalhar com a confeitaria. Outros equipamentos que a gente utiliza também, é claro, é o forno e a geladeira. O forno que a gente usa é um forno convencional, forno normal, não precisa ter um forno industrial, nada. Lógico, se você tiver condições, beleza. Mas para começar, a gente usa o forno convencional normal, de 2 grades e supre muito a nossa necessidade. A geladeira que a gente utiliza também é uma geladeira convencional, né, que tem o freezer em cima e as grades embaixo. Então a gente utiliza o freezer para congelar algumas massas e as grades para armazenar os produtos. Como a rotatividade de produtos é muito grande, então não fica parado. Não é uma geladeira industrial e nem um freezer. A gente colocou essa geladeira aqui na confeitaria só para os doces. Então você pode utilizar também uma geladeira convencional. Você não precisa comprar uma industrial agora. E aí conforme você for crescendo, você também vai mudando os seus produtos. Dá para adaptar tudo. Você consegue fazer tudo e adaptando dentro da sua realidade.